Bom, então uma vez que foi feito o desenho da estrutura, no Allmain foi salvo o file, o arquivo de extensão IDB, a gente pode proceder com o cálculo numérico da predição no ambiente. No caso, nós vamos usar o ProAllMain para fazer, para visualizar efetivamente o campo, que é a parte eletromagnética. Então a gente vai abrir aqui o ProMan. É bem simples esse procedimento aqui, muito mais tranquilo do que o desenho, propriamente dito, que nós fizemos antes. E aqui, ó, a gente vai em File, Projeto Novo. Naturalmente, nós vamos selecionar um cenário indoor. A gente vai abrir aqui o nosso IDB anterior. Aqui um detalhe, ele tem que achar, se você escolheu salvar a planta, o desenho da planta junto, ele tem que estar com a figura próxima, para ele deixar no background, para ficar mais bonito. Aqui a gente vai deixar a altura da nossa medida, a discretização vai ficar no plano a 1,5 metro do solo, que é o usual. Você pode mudar depois. E a gente voltou aqui com a nossa planta anterior. Como eu falei, essa planta aqui ela só veio porque o desenho ficou no mesmo diretório, onde estava o IDB. Então ele conseguiu achar a planta. Caso não tenha, esse desenho não esteja no mesmo lugar, ele não vai deixar de funcionar, ele só não vai mostrar bonitinho, sobreposto aqui com o overlap do seu desenho. Aqui a gente consegue visualizar em 3D a nossa casinha, olha que bacana. As nossas aberturas em azul aqui, ó, olha que legal. Então aqui, agora, a gente sai aqui do 3D e basta a gente selecionar a posição onde nós vamos colocar o nosso transmissor. A gente vem aqui, coloca um transmissor aqui, por exemplo, nesse pontinho. Vamos dizer que aqui é onde chega o sinal da rua, aqui está o carro, então o sinal vem aqui, você vai deixar o transmissor aqui nesse pontinho. Então a gente vai editar esse negócio. Vamos colocar aqui 2.400 MHz. Vamos colocar menos 10 dBm, que é geralmente o que sai desses... E vamos colocar a 1 metro do chão, a nossa anteninha que vai estar transmitindo em 2.400. A gente fez isso. Está aqui já o site. Aqui nesse ícone, que é o Project Edit Project Parameter, a gente vai vir aqui, eu vou mostrar algumas coisinhas interessantes. Primeiro ponto, isso aqui é muito importante, a resolução espacial, a discretização espacial que você está usando por default é de 1 metro. Isso aqui no caso de uma planta industrial, no caso de um shopping, no caso de um ambiente de uma área maior, está ok. Mas para nós aqui vai ficar meio feio, porque os quadradinhos vão ficar, a discretização vai ficar muito grosseira, os quadradinhos vão ficar muito grandes, Então vamos colocar aqui, como é tão rápida a simulação, 20 centímetros, ou seja, de 20 em 20 centímetros você vai ter uma amostra de campo. A discretização espacial de 20 centímetros de separação de pontos. O que mais tem importante para falar aqui? Nós vamos pedir a potência recebida, vamos pedir também a perda de potência, o que é importante, e a análise de LOS. Como eu falei, no caso do outdoor, existe um monte aqui de outros pontos, de outros dados bem complicados e bem importantes. O Channel Impulse Response, ou seja, a resposta impulsiva do canal, considerando 2 pontos, TX e RX, a matriz de transmissão, os caminhos de propagação também, isso aqui você consegue fazer uma série de coisas, em análises mais sofisticadas, mais complexas. Aqui o que a gente recém ajeitou, o banco de dados aqui não é importante, e isso aqui que é interessante. Aqui você vai escolher o método que você vai usar. A gente vai escolher o DPM, o Dominant Path Model, que é como nós fizemos em Outdoor, é o sistema aí mais interessante, um bom custo-benefício. Aqui está aberto para a gente fazer o Ray Tracing. O Ray Tracing, ele é o sistema mais... aqui visualiza da seguinte forma, esses aqui em cima, eles são mais exigentes computacionalmente falando, mas eles são mais exigentes, demandam mais tempo, provavelmente, mas dão resultados melhores. Em contrapartida, esses aqui de baixo, que são baseados em modelos empíricos,
são simplesmente equaçõezinhas simples que ele fica interpolando, são sistemas mais grosseiros, né? São sistemas mais, aqui, né? Empirical Propagation Models, são mais rápidos, né? Mas também dão bons resultados, mas não tão bons quanto esses aqui. A gente vai ficar com o DPM, que na prática eu já usei em algumas situações em comparação com medidas, e deu bons resultados, tá? Então a gente fez isso. Vamos salvar o projeto aqui, como o V4, e vamos rodar. Se eu não esqueci de nada. Aqui foi muito rápido, que já terminou. Agora a gente está com os nossos resultados aqui, ó. Potência, você vê que bonito, né? Como ficou 20 centímetros, ficou um negócio bem suave aqui a nossa discretização. E como eu falei anteriormente, quando você fez, ele calcula em todo o concreto que você colocou aqui embaixo, né? Ou seja, ele vai aqui também para o jardim, aqui para frente, aqui para trás. Então você vê que você tem um nível de sinal menos 10 dBm nessa casa hipotética, que a gente teria um nível, mesmo aqui mais longe, né, menos 90 dBm, é um valor relativamente alto, né? Você ainda teria um bom tráfego de dados do seu roteador em 2.4 GB. Line of sight, você vê que apenas essa pequena região verde aqui você tem visada direta, todo o resto você está sujeito à refração e difração. E aqui as perdas, né? A perda que você tem, de novo, a perda ela é proporcional à distância, mas ela não é determinística, né? Depende de voltinhas, depende de refração. Você vê que isso tem uma perda relativamente elevada, né? 80 dB aqui no caso mais grave aqui nesse lilás. Só por curiosidade, eu vou fazer o seguinte, eu vou adicionar um outro site no mesmo lugar, para você ver, mais ou menos no mesmo lugar. E esse site eu vou colocar, em vez de vou colocar 5.800 GHz, vou colocar os mesmos menos 10 dBm. E a altura aqui, se eu não me engano, eu coloquei 1 metro, vamos deixar 1 metro. Ok. Então tenho aqui um outro site. Esse aqui está em 2.4 e esse aqui está em 5.8. Vamos rodar os dois. Já fez. Por que eu quero mostrar aqui? Esse aqui é o 2.4 GB. Você percebe que eu estou aqui em menos 50. Quando eu uso 5.8 GB, olha a diferença de propagação. A mesma antena, o mesmo sistema, a mesma posição, você tem uma diferença brutal na propagação e você consegue ter aí a potência baixa até para menos 100, abaixo de menos 100 dB. Ou seja, provavelmente aqui, ó, o teu sinal, aqui mesmo que é próximo, como o sinal tem que atravessar a parede e tal, o sinal fica bem baixinho. O sinal fica bem baixinho. Então, aqui é o nível de potência, a perda, né? Comparando os dois, ó, aqui a potência termina em menos, a perda de potência termina em menos 80, e aqui a gente tem 10 dBs aí de diferença, né? Então, essa é a diferença entre um sinal em 2.4 e 5.8, né? 2.4 e 5.8. E como eu falei anteriormente, você pode exportar. Tem como fazer aqui dentro também, né? Mas eu acho mais bacana você exportar esses dados. Aqui, export area, exportar tudo como ASCII, né? Vai aparecer lá x, y e a potência. E você depois usar um arquivo em Python ou MATLAB para ver qual que é a diferença de potência que você tem nos dois casos. Tá? Qual que é o ganho, a diferença que você tem em usar 5.800 ou usar 2.400. É isso que eu tinha para falar. Como vocês viram, é bem simples de você setar aqui no programa. Uma vez que você fez já o desenho da planta, é bem simples, é bem tranquilo. Obrigado.